Saúdo as irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos dar início ao nosso colo dominical com uma oração. Senhor Deus, obrigado por mais este momento. Onde quer que estejamos, viemos te agradecer por essa lição baseada na tua palavra, para que possamos aprender algo mais e colocarmos em prática e vivê-la. Assim te agradecemos no nome do teu Filho Jesus. Amém. O texto bíblico base para hoje é Gálatas 5, versículos 13 ao 26. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pela caridade. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede e não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Esses opõem-se um ao outro, para que nada façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. O tema da lição é: o amor é o fruto do Espírito. Gálatas 5:1 diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis de novo ao jugo de escravidão. Gálatas é uma carta paulina endereçada não a uma comunidade isolada, mas uma carta circular, endereçada às comunidades da região da Galácia. O motivo que levou o apóstolo a escrevê-la era a infiltração de missionários judaizantes que exigiam a circuncisão dos cristãos, que não eram judeus, gentílicos. O tema central é a justificação pela fé e a liberdade que Cristo oferecia para todas as pessoas. Paulo trata isso nessa carta, na qual judeus que haviam se convertido a Cristo Jesus estavam apregoando aos gentios que eles deveriam se circuncidar, sujeitando essas pessoas à lei. Isso se torna uma confusão para as pessoas na época e também para nós, se não tomarmos devido cuidado. Vida cristã e liberdade. O propósito maior desta carta foi a resolução de alguns problemas sérios que ocorreram nas igrejas. Logo após a primeira visita missionária de Paulo, a Galácia recebeu outros mestres cristãos de origem judaica, os quais pregavam que os gentios, convertidos ao cristianismo, deveriam passar pela circuncisão e obedecer à lei judaica, ou seja, praticamente deveriam tornar-se judeus. Temos aqui uma incoerência. Esses judeus que haviam se tornado cristãos, obrigando os gentios que aceitaram a Cristo Jesus a se tornarem judeus. Isso confundia os gentios, confundia a igreja que estava caminhando e pode confundir hoje também. Paulo ficou preocupado, Gálatas 4:20, com tal ensino, pois isso prejudicava a essência de sua mensagem, que consistia em afirmar que para receber o perdão de Deus e a nova vida em Cristo Jesus, bastava o arrependimento e a fé. A salvação é dom de Deus para quem crê. As pessoas cristãs são libertas e livres, sujeitas apenas à lei de Cristo, que é a lei do amor. Aqui nós temos uma preocupação de Paulo, que apregoar a circuncisão trazia um sério problema aos gentios, porque os tornava escravos da lei. E Paulo estava preocupado em trazer um ensino que liberta as pessoas, não que escraviza e prende a pessoa à lei. O que Paulo trazia aqui era o amor ao próximo, assim como Jesus foi enviado para salvar, por amor, a toda a humanidade.
O capítulo 5 apresenta os frutos da liberdade cristã em contraste com a escravidão da lei. Aceitar a circuncisão era o mesmo que aceitar toda a submissão à lei. Isso desvalorizava a fé em Cristo e diminuía o valor da graça de Deus. O apóstolo inicia tal capítulo afirmando que somos chamados e chamadas à liberdade, que nos leva a servir uns aos outros pelo amor. Ao dizer servos uns aos outros pelo amor, Paulo muda a sujeição à lei para uma escravidão diferente, baseada no amor. E a lei que todo mundo deveria submeter é esta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Gálatas 5, versículo 14, a parte B. O que Paulo traz aqui é a diferença da lei e da graça. Na graça, há o amor de Deus e a libertação. Na lei, há escravidão, opressão. Não há libertação. A partir do capítulo 5, versículo 16, Paulo ensina como se deve viver essa liberdade cristã na prática, e duas formas de vida são colocadas em contraste: a de quem é guiado pelo Espírito e de quem segue os desejos da carne. A carne é a síntese dos desejos humanos e não necessariamente o corpo. O corpo para Paulo é templo do Espírito, conforme 1 Coríntios 6, 19 e 20. Temos um corpo físico. Para Paulo aqui, nós temos um corpo e esse corpo é para a liberdade e para a presença de Deus nele. Entretanto, pessoas que não querem Deus na sua vida, deixam esse corpo sujeito a sentimentos e atitudes que trazem prejuízo a si mesmas e para terceiros. Para a liberdade, foi que Cristo nos libertou. Gálatas 5, 1. A liberdade está na essência da vida cristã. Nesse capítulo, Paulo apresenta quais são as implicações de uma vida em liberdade. Como essa liberdade pode ser identificada em nossa vida. Liberdade em Cristo é a liberdade para o amor, é algo que deve ser perseguido. Não o conseguimos fácil por conta da carne, que representa a tentação moral do ser humano. Temos aqui uma luta, um combate entre a liberdade que Cristo nos deu e os desejos mundanos da carne, que vão contra o desejo de Deus. É prejudicial. Todos nós temos um corpo físico. E o que é que está controlando o nosso ser, a nossa vida? É Deus que habita em nós ou é a ausência de Deus, na qual as pessoas acabam fazendo aquilo que querem, tornando-se corruptas, egoístas, maldosas, violentas e trazem sofrimento a si mesmas e para terceiros. Permanecemos na liberdade quando andamos no Espírito, versículo 16, quando submetemos nossa vontade à direção do Espírito Santo. Por isso, nos fará resistir à concupiscência da carne. Segundo o pastor Astor Albrecht, essa expressão foi traduzida da palavra epitimia, que é geralmente usada no sentido de ansiar coisas proibidas. É vida contrária à vontade de Deus. Por isso é que no versículo 17 se afirma que o Espírito e a carne são inimigos irreconciliáveis. É um grande problema aqui, a vontade da carne e a vontade do Espírito. Infelizmente, quem não tem Deus na sua vida acaba deixando os desejos da carne, os desejos mundanos, controlar a vida da pessoa. Isso traz prejuízo para ela e para terceiros e para a sociedade também. Por isso temos aqui o ensino de Paulo para os Gálatas, para nós também. Devemos buscar a graça de Deus, buscar a Deus para que sejam manifestas em nossas vidas um testemunho saudável e digno para conosco, para com terceiros e para com a sociedade em que vivemos. Obras da carne e o fruto do Espírito. Enquanto a atuação do Espírito em nós produz o fruto manifesto de diversas maneiras, a vitória da carne produz uma série de obras. Quais são as obras da carne? Como se demonstra o fruto do Espírito? Temos aqui então os dois lados, praticamente de uma moeda: as obras da carne e o fruto do Espírito. O apóstolo apresenta-nos 15 obras da carne, a saber, prostituição, impureza, lascívia, luxúria, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, discussões, disputa, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, falta de entendimento.
facções, invejas, bebedices, glutonarias, gula, comer em excesso. Aqui nós temos 15 obras da carne que trazem sérios danos à própria pessoa. Quando analisamos essas obras, é possível perceber que elas interferem na nossa relação com Deus, com a igreja, com as pessoas que nos rodeiam e conosco mesmo. As obras da carne providenciam quebras de vínculos, distorções na forma de nos vermos e também de enxergarmos as outras pessoas. Elas nos aprisionam, nos escravizam em comportamentos viciantes, tirando de nós a liberdade de optar por não fazê-las. As obras da carne são ações humanas, talvez por isso sejam chamadas de obras. Temos aqui o grande prejuízo que trazem ao ser humano, à sociedade e às pessoas à nossa volta, as obras da carne, que são atitudes, são ações que trazem também muita tristeza. Em seguida, Paulo nos apresenta as diversas faces do fruto do Espírito: amor, paz, alegria, longanimidade, tardar-se em irar-se, ter boa vontade com quem lhe fere, benignidade, amor leal, piedade, solidariedade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Analisar esse fruto é perceber que ele também interfere diretamente na nossa relação com Deus, com as pessoas, com a igreja e conosco. O fruto do Espírito é o que preserva e restaura vínculos. O fruto do Espírito é o resultado da graça de Deus em nossa vida. E isso não vem de nós, mas ao nos submetermos a Cristo, podemos frutificar a sua vontade. Observamos aqui o que acontece com as pessoas quando buscam a Deus e permitem que Deus habite nelas. As suas atitudes são sadias, são prósperas, são abençoadas e trazem um grande bem para si mesmo, para pessoas à nossa volta e para toda a sociedade. Muitas são as obras da carne. Um é o fruto do Espírito, que se manifesta integralmente, mas de forma diversificada. Veja a interessante reflexão do pastor Israel Belo de Azevedo no site O Prazer da Palavra. O apóstolo Paulo põe o paradoxo das possibilidades de vida em duas expressões. O cristão não deve produzir as obras da carne, mas antes o fruto do Espírito Santo. Ao colocar as manifestações da carne no plural, o escritor bíblico quis deixar claro que elas são múltiplas e que a pessoa cristã não se deixa escravizar por todas elas de uma só vez. Além disso, ele termina a frase acrescentando e coisas semelhantes a estas. Este etc. paulino mostra a amplitude das possibilidades no erro, diante das quais devemos estar vigilantes. Devemos estar sempre vigilantes, tomando todo cuidado para praticar o que é bom, traz a bondade, a misericórdia, o amor, a paz, a harmonia para com as pessoas e fugir das ações, das atitudes que trazem prejuízo danosos para si, para a sociedade, para terceiros. Quando o apóstolo passa a recomendar como a pessoa cristã deve viver, usa a expressão fruto do Espírito no singular. Cada árvore só dá um tipo de fruto, segundo a sua espécie. Esta ênfase paulina indica que essas virtudes não são para ser escolhidas no balcão do Espírito Santo, mas que devem compor a bagagem de todo cristão. A preocupação de Paulo é que os frutos do Espírito sejam parte do testemunho da nossa vida. Não apenas praticar, devemos viver, devemos compartilhar na sociedade com as pessoas, porque essa é a vontade de Deus e traz uma transformação social mundial, abençoadora por Deus na vida das pessoas. Conclusão: as obras da carne nos levam a fazer todas as coisas voltadas para nós mesmos, colocando sempre a nossa vontade em primeiro lugar e, portanto, nos tornando egoístas. Uma pessoa conduzida pelo Espírito vive espontaneamente segundo o Espírito e se afasta das obras que induzem aos desejos da carne. O fruto, isto é, o produto, o resultado de seguir o Espírito, é uma vida de respeito a si, às outras pessoas e, acima de tudo, a Deus. É um estilo de vida com atitudes que manifestam a caridade e revelam uma fé viva. Não há lei que proíbe esta lista. Ela só faz bem. Não há restrições ou contraindicações. Temos aqui, no ensino de Paulo aos Gálatas, que há uma diferença entre fazer as obras
da carne e deixar Deus agir em nossas vidas para que tenhamos frutos do Espírito. Temos aqui uma atitude que traz danos para si mesmo, para as pessoas à sua volta e para a sociedade, para o mundo, e uma atitude que faz uma transformação, uma mudança radical em todo o mundo, na sociedade, na vida das pessoas. Entretanto, o que acontece hoje no mundo, a humanidade, devido à corrupção, maldade, desumanidade, desamor, egoísmo, narcisismo, preconceitos, a humanidade está caminhando, infelizmente, segundo as obras da carne e não segundo os frutos do Espírito. Por isso a igreja, ela é chamada, alertada, exortada a se fazer presente através dessas ações, dessas atitudes, para que haja mudanças significativas, que é o que é necessário acontecer. Temos aqui, minhas irmãs, meus irmãos, algo para ser discutido em nossos lares e, havendo dúvidas, só nos avisar. Não ceder às obras da carne e frutificar o Espírito requer perseverança, confiança e dependência de Deus. Quais são as estratégias para que isso seja possível em nossa vida? Vamos discutir, vamos analisar, refletir e vamos chegar a um consenso sobre as estratégias que devemos ter para que os frutos do Espírito aconteçam em nossa vida de fato. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, minhas irmãs e meus irmãos. Vamos agradecer a Deus por mais este momento que tivemos nesse estudo. Obrigado, Senhor Deus, por mais este momento em que podemos estudar esta lição baseada na Tua Palavra. Onde quer que estejamos, pedimos a Tua ação, Tua ajuda através do Teu Santo Espírito, que possamos frutificar, Senhor, os frutos do Espírito, que as obras da carne estejam sendo rejeitadas, não nos controlem, não se tornem um rei ego na vida das pessoas, mas que sejam deixadas de lado, para que possamos ser bênçãos. A Tua igreja terrena pode ser uma bênção na face da terra. É o que nós pedimos e te agradecemos, no nome do Teu Filho Jesus, que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Recebamos a bênção e a paz que excede toda a compreensão, guarde os nossos corações e mentes, no amor e conhecimento de Deus Pai e de Seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Libertador, a doce e confortadora consolação do Espírito Santo. Seja convosco para todos sempre. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs e meus irmãos. Amém.